Oi, gente! Queremos compartilhar com vocês algo que Deus tem tocado muito no nosso coração, que é a respeito do verdadeiro evangelho. E vamos compartilhar um pouco de alguns textos que fazem referência a essa palavra e também alguns pontos bem importantes sobre isso. Em Lucas 15, do versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam. Então, caindo entre si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse é o meu filho, que estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi o mandamento seu. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando um volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão. Porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O verdadeiro evangelho é o amor. Em João 3,16 não há nada que possa mostrar mais o quão Deus nos ama. Fala que Deus enviou o seu único filho para que morresse em nosso lugar e pelos nossos pecados. A gente estava condenado a viver, assim, sabe, de inferno para sempre. Mas Deus, pela sua graça e pelo tanto que Ele nos ama, Ele enviou seu filho, veio à Terra como homem. E, cara, a gente tem que, sabe, lembrar disso todos os dias e agradecer a Deus todos os dias. Uma coisa que muitas vezes a gente não faz, a gente esquece simplesmente de agradecer por isso. Porque a gente não ia ter a oportunidade de ir pro céu, sabe? De viver com Cristo, na graça, na glória eterna. A gente ia ser condenado à escravidão. A escravidão eterna. E não, Deus foi lá, deu sua graça e misericórdia e falou assim: não, filhinho, você vai ter a oportunidade de vir morar comigo. E a gente tem que agradecer por esse simples fato. A gente vê aqui nessa história como o exemplo de 2 irmãos. Aquele que trabalhava, se esforçava para agradar o pai, e aquele que foi e pediu a sua herança. Foi como se ele determinasse que o pai dele estivesse morto e queresse o melhor que o pai podia oferecer. E a gente tem esses 2 exemplos. Aquele que esteve presente com o pai, trabalhando, ajudando no serviço, e aquele que foi e pegou todo o dinheiro e gastou com coisas do mundo. E a gente vê como o pai, que claramente representa a Deus, vê esse exemplo daquele que fez tudo para agradar e aquele que estava perdido no mundo. E a gente vê como Deus, ele é justo com todos e o amor e a graça dele está sobre todos. Independente se a gente faz coisa boa, aqueles que fazem coisa ruim, aqueles que fazem coisa boa, a gente, independente, Deus sempre vai nos amar pelo que a gente é
e sempre vai estar de braços abertos a nos receber. O verdadeiro evangelho é o perdão. A gente pode perceber nessa parábola que o pai dos filhos perdoou eles, perdoou o filho mais novo na verdade, naquela época era uma ofensa muito grande pedir a herança do pai, sendo que ele meio que desejou o pai, que está morto, e ficou só por interesse do pai, pelo dinheiro do pai dele. E a gente pode ver uma coisa muito legal aqui, é que o pai, depois de toda a burrada que o filho fez, ele perdoou o filho, e ele não recusou ele, ficou, não, deu um castigo pra ele, não. Quando o filho decidiu voltar e reconheceu que ele estava errado, o pai dele estava lá com os braços abertos. O pai dele começou a correr em direção ao filho e abraçou ele, beijou ele, fez uma festa. Ele ficou muito feliz. Ele perdoou tudo que o filho fez. O filho praticamente quis que o pai morresse. Mas mesmo assim, o pai não ligou para isso, perdoando o seu filho. Isso é uma coisa muito importante e a gente pode ver que a base do verdadeiro evangelho de Cristo é o perdão, porque não importa as coisas que nós fazemos, Ele vai perdoar a gente se a gente reconhecer que estava errado e voltar para a presença dele. Uma das maiores evidências que Jesus fez pelo seu evangelho foi a salvação. Em Mateus 16, do versículo 25, fala assim: pois quem quis salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que do homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada dia de acordo com o que tenha feito. Aqui nesse capítulo fala bastante sobre isso, sobre a gente se esvaziar de si mesmo, porque a salvação ela vem para nós quando nós nos arrependemos, nós cremos no verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E quando Deus ele envia o seu Filho, quando Deus ele vem, a separação que existia entre a gente é rompida, o véu é rompida e a gente tem livre acesso à salvação, tem livre acesso a Deus. Basta buscarmos, vivermos o verdadeiro evangelho aqui na terra, viver as coisas que Deus deixou como ensinamento pra gente. Devemos praticar as mesmas atitudes de Deus, amar o próximo como Deus amou, Deus ser o melhor para Cristo, Deus ser o melhor para o Evangelho, viva o Evangelho intensamente. A gente percebe que no final da parábola, o filho mais velho ficou meio que irritado, porque o pai perdoou o filho mais novo. E é uma coisa que acontece realmente, porque o filho mais velho estava lá, do lado do pai dele. Ele agradava o pai dele, fazia tudo que o pai dele mandava, se ele pensava que isso era suficiente para o pai dele. Mas a esse ponto a gente percebe que o pai dele não estava prestando atenção nessas coisas, que era meio que dever dele obedecer o pai. Ele queria mesmo o reconhecimento, o amor dele. E na verdade a gente consegue ver que eles são muito parecidos, os dois irmãos. O mais novo, ele queria o dinheiro do pai e ele achou a forma de fazer isso pedindo herança adiantado. O mais velho também queria o dinheiro do pai e ele achou uma forma que foi esperar o pai morrer, agradar ele de todas as maneiras para receber uma quantia alta da herança dele. A gente não vê muita diferença entre os dois irmãos. Uma coisa que está bem clara é que os dois não amavam o pai dele de verdade e eles só estavam interessados no que o pai deles tinha. E a gente pode levar isso para hoje em dia, quando nós pensamos que basta orar, basta ler a Bíblia. Ele não quer só isso da gente. O verdadeiro evangelho que ele deixou para nós é o amor dele e o nosso arrependimento e aceitar o amor dele. Aceitar o amor de Cristo é algo difícil pra gente, porque nós não podemos nos convencer se a gente ama Ele. As coisas como ler a Bíblia, falar com Deus, são coisas complementares que nos fazem aproximar de Deus. Quando nós fazemos isso frequentemente, com todo o nosso coração, nós começamos a amar cada vez mais Deus, porque nós estamos compreendendo Ele. O verdadeiro evangelho dele é aceitar o amor dele, o que ele deixou para nós. Então, aqui. o que é o evangelho? O evangelho é boas notícias, boas novas. E qual que é essas boas novas? É a boa notícia de Deus para nós, que enviou o seu Filho Jesus Cristo. A gente vê a maravilhosa graça e infinita misericórdia de Deus.
mesmo nós estamos condenados a uma geração de escravidão, pecado, morte, e Deus, pelo seu tanto amor, Ele deixou sua glória e habitou entre nós, pecadores, e se fez pecado e morreu por nós, para que nós tivéssemos vida eterna, para que a gente tivesse acesso a Deus. Em Romanos 3, a partir do 23, diz assim: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão de glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então Jesus, Ele foi o caminho que nos trouxe vida, que nos trouxe salvação, amor, perdão e outras milhares de evidências que Jesus demonstrou por nós através do seu Evangelho. O exemplo de alguém que viveu verdadeiramente o Evangelho na Bíblia foi Paulo. Em 1 Coríntios 9, ele diz assim no versículo 14: da mesma forma, o Senhor ordenou os que anunciam as boas novas, vivam pelas boas novas, que o Evangelho ele venha a ser para você, para nós, um estilo de vida, que a gente não venha só pregar o Evangelho, que as obras de Jesus elas não venham a ser só externas, que em primeiro lugar o Evangelho venha a ser uma transformação em nossas vidas, porque esse é o Evangelho. A gente não pode viver da mesma forma que a gente vivia quando a gente entende a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus por nós. Que o Evangelho ele seja uma transformação para mim e para você. Que o Evangelho ele venha a ser um estilo de vida.